Capítulo 27. Quanto aos filhos de Israel, segundo o seu número, os cabeças das casas paternas e os chefes de 1.000 e de 100, e seus oficiais que ministravam ao rei em todo o assunto das turmas daqueles que entravam e que saíam mês após mês, em todos os meses do ano, cada turma tinha 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e na sua turma havia 24.000. Alguns dos filhos de Pérez, cabeça de todos os chefes dos grupos de serviço, eram para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Auita, com a sua turma, e Miclote era o líder, e na sua turma havia 24.000. O chefe do terceiro grupo de serviço para o terceiro mês era Benaia, filho de Jeoiada, o sacerdote principal, e na sua turma havia 24.000. Este Benaia era homem poderoso dos 30 e estava sobre os 30. E sobre a sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto para o quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e Zebadias, seu filho, depois dele, e na sua turma havia 24.000. O quinto chefe para o quinto mês era Samute, o israelita, e na sua turma havia 24.000. O sexto para o sexto mês era Ira, filho de Iques, o tecoíta, e na sua turma havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês era Elês, o pelonita, dos filhos de Efraim, e na sua turma havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês era Sibecaio, o zatita, dos Zeraitas, e na sua turma havia 24.000. O nono para o nono mês era Abiezer, o anatotita, dos benjaminitas, e na sua turma havia 24.000. O décimo para o décimo mês era Maarai, o netofatita, dos Zeraitas, e na sua turma havia 24.000. O 11º para o 11º mês era Benaia, o piratonita, dos filhos de Efraim, e na sua turma havia 24.000. O 12º para o 12º mês era Eudai, o netofatita, de Otiniel, e na sua turma havia 24.000. E sobre as tribos de Israel, dos Rubenitas, era líder Eliezer, filho de Zicri. Dos Simeonitas, Cefatias, filho de Maacá. De Levi, Asabias, filho de Quemuel. De Arão, Zadoque. De Judá, Eliú, um dos irmãos de Davi. De Issacar, Onri, filho de Micael. De Zebulão, Ismaías, filho de Obadias. De Naftali, Jerimote, filho de Asriel. Dos filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Da meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Da meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias. De Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. De Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes foram os príncipes das tribos de Israel. E Davi não tomou o número dos de 20 anos de idade e para baixo, porque Jeová prometera fazer Israel tantos quantas as estrelas dos céus. Joabe, filho de Zeruia, é que tinha principiado a fazer o recenseamento, mas não o terminou. E por isto veio haver indignação contra Israel, e o número não entrou na narração dos assuntos dos dias do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel. E sobre os tesouros no campo, nas cidades e nas aldeias, bem como nas torres, estava Jonatã, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra no campo para o cultivo do solo estava Isri, filho de Quelube. E sobre os vinhedos estava Simei, o Ramatita. E sobre o que havia nos vinhedos para o suprimento de vinho estava Zabdi, o Sifmita. E sobre os olivais e os sicômoros que havia na Cefelá estava Baal-Anã, o Gederita. E sobre os suprimentos de azeite estava Joás. E sobre as manadas que pastavam em Sarom estava Sitrai, o Saronita. E sobre as manadas nas baixadas estava Safate, filho de Adlai. E sobre os camelos estava Obil, o Ismaelita. E sobre as jumentas estava Gedeías, o Meronotita. E sobre os rebanhos estava Jaziz, o Agareno. Todos estes eram chefes dos bens que pertenciam ao rei Davi. E Jonatã, sobrinho de Davi, era conselheiro, homem de entendimento, sendo também secretário. E Jeiel, filho de Aquimoni, estava com os filhos do rei. E Aitofel era conselheiro do rei. E Uzai, o arquita, era companheiro do rei. E depois de Aitofel havia Jeoiada, filho de Benaia, e Abiatar. E Joabe era o chefe do exército do rei.